Qual país mais se parece com o Brasil? Eu acredito que você já tenha feito essa pergunta alguma vez na sua vida, e nunca tenha chegado em uma resposta conclusiva. Eu confesso que responder isso seja algo extremamente difícil. Eu fiz várias pesquisas tentando encontrar a resposta, e cheguei à conclusão que o Brasil é um país único. Porém, alguns países se assemelham muito com o nosso país em alguns aspectos, que envolvem questões culturais, econômicas e geográficas. Não saia daí, e descubra quais países mais se assemelham com o Brasil. Sabemos que o Brasil tem a sua área territorial imensa, aqui caberia 15 Franças tranquilamente, ou até mesmo 3 Argentinas. Mas, os países com dimensão territorial que mais se assemelha com o Brasil, é a Austrália e os Estados Unidos. A Austrália é um pouco menor que o Brasil e os Estados Unidos um pouco maior. Existe até uma certa semelhança na forma que os seus territórios foram ocupados. Observe que a maioria da sua população mora nas regiões próximas do litoral. Nesse mapa, vemos como os estadunidenses estão concentrados na costa leste do país. Isso aconteceu porque os primeiros exploradores vieram da Europa e construíram ali uma importante rota marítima. O mapa do Brasil se assemelha com a da ocupação americana. Observe que as faixas do território brasileiro é densamente povoado, enquanto seu interior é menos habitado. A ocupação australiana segue a mesma linha do Brasil e dos Estados Unidos. A maior parte da Austrália tem o clima seco e desértico. Tal fato influenciou que a sua população se estabelecesse na região sul e leste do país, aonde o clima era mais agradável. Ainda sobraram algumas aglomerações urbanas menos densas e isoladas aqui, mas sempre nos litorais. Essa é a Nigéria. O tamanho do seu território é quase 8 vezes menor que o tamanho do território brasileiro. Porém, ele tem um indicador parecido com o nosso, o seu tamanho populacional. Algumas estimativas apontam que a Nigéria tenha 216 milhões de habitantes, 1 milhão a mais que o Brasil. Mesmo com uma população próxima da brasileira, a Nigéria tem uma relação de tamanho populacional e territorial bem diferente do Brasil. A nossa densidade demográfica é de 25 pessoas por quilômetro quadrado, enquanto a densidade demográfica da Nigéria é de 608 pessoas por quilômetro quadrado. Os países que mais se assemelham com a gente nesse quesito são as Ilhas Salomão na Oceania, o Chile na América do Sul e Zâmbia na África. Aqui temos Boa Vista, a capital de Roraima. Com base em sua temperatura média anual, ela é uma das capitais mais quentes do Brasil, com 28 graus Celsius. O Brasil tem um clima diverso, e a sua temperatura pode variar de uma região para outra. Quando descemos 4.700 quilômetros até o sul do Brasil, encontramos a cidade de Curitiba. Curitiba tem uma temperatura média anual de 18 graus Celsius. Boa Vista e Curitiba são dois extremos dessa diversidade de temperatura, que no Brasil a média gira em torno de 25 graus Celsius. Então, se você pretende se mudar do Brasil para um país com temperatura média parecida com o nosso, vá para países sul-americanos da faixa da linha do Equador, América Central, vários países da África Central e Ocidental, ou para o Sudeste Asiático e Ásia Meridional. Algumas pessoas adoram um tempo chuvoso, já outros detestam. Então, se você quiser morar em um lugar chuvoso, vá para Calçoene, no Amapá. Aqui chove em média 4.165 milímetros anualmente. Mas se você preferir um tempo mais seco, corra para Cabaceiras, na Paraíba. A média de precipitação dessa cidade é de apenas 350 milímetros durante o ano inteiro. A falta de chuvas aqui é tão grande que formou o ambiente perfeito para a gravação do filme O Alto da Compadecida. Segundo o Banco Mundial, a taxa média de precipitação anual brasileira é de 1.700 milímetros. No Sudeste Asiático existe um país que recebe a mesma taxa de precipitação anual que o Brasil, a Tailândia. Até mesmo na Europa, a gelada Islândia chove tanto quanto no nosso país. No mundo, vários países que estão próximos da linha do Equador, chove tanto quanto no Brasil. Esse é o Cabo Orange. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre esse local, ele fica bem aqui na foz do rio Oiapoque, na costa norte do Brasil. Aqui começa o litoral na parte norte do nosso país. Se você descer 7.491 km para o sul, encontrará Arroio Chuí. O Arroio Chuí é um pequeno curso de água localizado na fronteira entre o Brasil e o Uruguai. Esse é o ponto mais extremo do Brasil a sul, aonde começa o nosso litoral. Embora o Brasil seja o quinto maior território do mundo,
O país só ocupa a 16ª posição como o país com maior costa marítima. Essa é a Itália. Embora a Itália tenha um território bem menor que o nosso, ela é quase toda rodeada por água. Isso faz com que o seu litoral seja um pouco maior que o nosso. Já a Dinamarca, entre o Mar do Norte e o Mar Báltico, tem um pouco menos. A Turquia no Mar Mediterrâneo com o Mar Negro também se assemelha com o tamanho do nosso litoral. É claro que fazer uma comparação detalhada do território brasileiro com outros países renderia a edição de um livro. Porém, esses são alguns macros elementos geográficos que alguns países mais se assemelham com o Brasil. Eu prometo fazer um outro vídeo com os países que mais se parecem com a gente envolvendo questões culturais e econômicas. Então já vai deixando o seu like e se inscreva no canal. Te vejo nos próximos vídeos.